Muito boa noite, estamos iniciando mais uma live. Tivemos um problema técnico, infelizmente. A doutora Daniela de Oliveira, nossa primeira suplente do Estado do Espírito Santo, teve um problema técnico lá em seu computador e estamos tentando ainda ver a possibilidade de fazê-la ingressar no estúdio. Hoje, dia 22 de novembro de 2021, diretamente do estado do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 39 minutos, com um atraso inesperado de 9 minutos, porque normalmente nós começamos no horário pontualmente. Participam do nosso encontro hoje a doutora Leonice de Oliveira Vieira, a doutora Daniela de Oliveira Santos, o doutor João Batista Santiago e o doutor José Walter de Araújo Silva. Queremos saudar a todos os nossos presidentes regionais do Brasil, os respectivos suplentes, os nossos ilustres e sempre presentes internautas que sempre nos honram com a participação. A doutora Leonice, vamos adicioná-la ao estúdio de novo, para não perder mais nenhum outro contato. Queremos inicialmente falar de um evento que vai acontecer na Bahia, que é uma reunião presencial da ANB Bahia, dia 26 de novembro, agora no próximo sábado, isso? Às 13 horas, no local Casarão da Diversidade, no auditório, primeiro andar, sito na Rua do Tijolo, sem número, Pelourinho, Salvador, Bahia. Contato para confirmar a participação ou de outras informações úteis podem ser promovidos pelo telefone 71 99230-2334. Repetindo, 71 99230-2334. Como vocês podem ver na sua tela, o Dr. José Walter de Araújo Silva, presidente da ANB do Estado do Espírito Santo, formado em Direito, advogado pela Lei Maior. A doutora Daniela de Oliveira Santos, aguardando ingressar no estúdio, a nossa primeira suplente da ANB do Espírito Santo, também formada em Direito, advogada pela Lei Maior. Dr. João Batista Santiago, segundo suplente da ANB do Estado do Espírito Santo, formado em Direito, também advogado pela Lei Máxima do país. E dispensa qualquer apresentação a nossa querida doutora Leonice de Oliveira Vieira, formada em Direito, advogada pela Lei Maior. Também presidente regional da ANB do Estado de São Paulo e vice-presidente da ANB nacional. Também, obviamente, é contadora. A sistemática de profissionalização a partir dos cursos técnicos e dos cursos de terceiro grau, nível superior, tem entregue ao mercado de trabalho cada vez mais profissionais qualificados ao exercício do trabalho, resultado de uma formação acadêmica ou de ensino médio. Notadamente, um grande número desses profissionais vão ao mercado de trabalho com seus diplomas debaixo dos braços em busca de colocação. O empreendedorismo refoge a sua vocação, mas seu profissionalismo, tanto de segundo grau quanto da academia, o segue na saga tenaz na busca de ocupação. Por sua vez, empreendedor, resistente à instalação, esbarra na sórdida legislação corporativa que impede a sua instalação como profissional liberal. Conselhos de classe, longe de garantirem a efetividade da oferta da qualificação dos serviços, podem impor aos neófitos iniciantes, aos neófitos profissionais, sonhadores na busca do mercado de trabalho, descabidas e anárquicas legislações emergidas de um parlamento corrupto, nefasto, contaminado pelo vício do corporativismo, como no caso do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Federal de Contabilidade. Pergunta-se então, afinal, conselho de classe pode limitar o exercício profissional da atividade profissional sem autorização da Constituição Federal do Brasil? Portanto, meus nobres doutores convidados dessa noite, o doutor José Walter, o doutor João Batista Santiago, a doutora Leonice. Vamos abrir o debate, evidentemente, para a apresentação do doutor João Batista Santiago. Doutor João, 1 minuto para a sua apresentação.
Boa noite, doutor Walter, doutora Leonice, doutor Carlos Schneider. É um maior prazer estar participando convosco nessa noite para debatermos a respeito dos conselhos de classe. Meu nome é João Batista Santiago, moro no município de Guarapari, na cidade aqui que se fala Cidade de Saúde. Primeiramente, sou formado em Direito, sou formado em Teologia, sou capelão e também tenho o curso de formação patológica de análises clínicas. Inclusive, já comentei algo semana passada com o doutor Carlos Schneider a respeito dessas situações. E aqui nós estamos, de prontos a atender as demandas que vierem sobre nós aqui no Estado do Espírito Santo. Inclusive, já conversei com um colega aqui, o doutor Walter, algumas situações, e coloco-me à disposição para arregaçarmos as mangas e encararmos com muita seriedade o trabalho da ANB, pelo desenvolvimento e o prazer que eu tenho com o doutor Carlos na nossa presidência e a doutora Leonice como vice-presidente, dois baluartes incansáveis na luta do direito dos profissionais que estão escravizados por um sistema. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Amém. Doutor José Walter Araújo Santos. Boa noite. Boa noite, doutor Carlos Schneider, doutor Leonice, doutor Santiago, aos demais colegas aí. Grato, feliz mais uma vez por participar da live da ANB e debater assuntos que é pertinente, aquilo que é a nossa causa, e que Deus nos abençoe na noite de hoje. Muito obrigado, doutor Walter, por ter aceito esse convite e participar, o doutor João Batista também, estar aqui esta noite entre nós. Doutora Leonice de Oliveira Vieira. Boa noite, doutor Santiago, doutor Walter, presidente da ANB Nacional, doutor Carlos, e a todos os doutores e doutoras, internautas e da nossa família ANB. Vamos a mais uma live. Doutora Leonice, doutor João Batista, doutor Walter, eu lamento muito, mas eu não sei o que aconteceu com a doutora Daniela. Não sei. Vocês não imaginam como eu me sinto muito chateado porque ela não está aqui conosco. Ela estava no estúdio há poucos instantes e não sei por que cargas d'água isso aconteceu, que ela caiu a participação dela e nós estamos aqui simplesmente sem saber o que aconteceu. Doutora Leonice e doutor José Walter, doutor João Batista, Santiago, eu gostaria de iniciar essa nossa transmissão fazendo uma pequena apresentação sobre os servidores do Ministério da Educação e Cultura. Obviamente tem todo um enredo, mas ele tem um ponto crucial que eu gostaria de fazer uma referência. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso Internet do Dr. Carlos deve ter caído. Vamos aguardar o retorno do Dr. Carlos. A internet de lá deve ter caído. Eu estava observando que estava falhando. Caiu a conexão, ó. Ele vai retornar daqui a pouquinho. Doutora Leonice, a senhora já conhece a nossa cidade, Guarapari? Não, doutor Santiago, eu nunca estive no Espírito Santo, não. Mas já ouvi falar muito do Espírito Santo, que é muito bonito.
A cidade de Guarapari, ela tem o reconhecimento mundial e a nível nacional como cidade de saúde, porque aqui tem a praia de areia preta, que dizem que é bom para reumatismo, essas situações. Então, as pessoas, principalmente os turistas de fora, eles vêm e se banham na areia preta ali, deitam e colocam toda a areia no corpo e fica ali durante algumas horas. Tem uns que levam até para casa essa areia. Nossa, que interessante, areia preta. Ela é uma areia que, segundo os pesquisadores que fizeram um estudo profundo, ela traz muitos benefícios às pessoas que têm determinadas situações de doenças, né? E segundo, na verdade, eu moro aqui há algum tempo, mas nunca fui assim de colocar areia no corpo, não, entendeu? Mas para quem acredita e tem fé, né? Eles utilizam muito essa areia para cura. Eu acredito, o doutor Santiago, porque tem muitos tratamentos terapêuticos que eles Sim, tratam até com a própria argila, né? O barro. sim, Então, eu acredito sim, porque o povo, os antigos, eles tratavam muito, né, com essas terapias. com Então, eu certeza. acredito sim que deva sim dar algum resultado, sim. Não, eu nunca deixei de acreditar, só está entendendo? Eu só estou dizendo que eu nunca fui à praia com essa finalidade. Mas eu Eu acredito, não sei. acredito e Vou mandar só mandar um saco Vecedex aí para mim, vamos ver se é boa. ó, se for bom, né, doutor Walter? Não tem problema, né? Com o maior prazer nós Não, mas faremos. vamos fazer um teste, de repente a areia é boa aí, olha. Eu nunca tinha ouvido Segundo, falar mesmo, honestamente, não. por isso que a cidade é conhecida como cidade de saúde. Cidade do Espírito Santo é a cidade de saúde. Então, deve ter uma tradição, né? Do É, povo de lá de trás. Deve existir, sim, uma tradição para ter o nome Cidade de Saúde e a utilização dessa areia. sim, sim. Justamente porque vem muitos turistas de outros estados, justamente para ir para areia, para praia, porque fala Praia da Areia Preta, justamente essa areia que eles vão em busca. E hoje a nossa cidade ela comporta hoje 128 mil habitantes. Uma cidade razoavelmente boa, Sim. tranquila de se viver. Dr. Walter sabe dizer, né, Dr. Walter? Sim, eu gosto bastante de Guarapari, minha irmã inclusive mora aí, né? Então sempre quando dá um tempinho, passo um pouquinho de tempo na casa dela aí. Praia Sim. bastante aconchegante, é maravilhoso. Quem tiver oportunidade de vir a Guarapari, estado de Espírito Santo, com certeza vai gostar ali do local. Clima É, Já muito usou bom. areia, doutor Água Walter? gelada, tá? Para quem. Hã? Doutor Senhora? Walter já usou areia? Não, ainda não. Ainda não, precisei ainda não. Não, não. não, né, Não, doutor ainda Walter? não, mas quem quiser pode ir lá. E a água, para quem gosta de uma água bem geladinha, vai dar certo. Mas, Eu doutora quero, Leonice, eu quero um eu vou, pouco dessa areia agora. eu vou dizer para a senhora, eu vou dizer para a senhora uma situação. Eu nunca tive a curiosidade de me banhar na areia, porque, na realidade, até mesmo com a idade que eu estou hoje, né, não tem por que esconder minha idade, 63, eu, graças a Deus, não tomo um comprimido para nada. Nada, 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 nada. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por ter uma saúde que tenho e estar, né, com o pleno vigor das minhas faculdades mentais ativa. E se eu parar, eu acho que eu fico pneu. Olha, doutor Santiago, eu sou igualzinha. Às vezes eu tenho O até que que, medo, o tá? que que, o que nos espera com essa internet, gente? Eu não sei, doutor Carlos. Ah, Aqui doutor ela está Carlos. bem. Teve no início aí, ela caiu, mas foi porque entrou uma ligação, aí derrubou, né? Mas a internet aqui está boa, pelo menos por enquanto. Até onde foi a apreciação do parecer técnico 392?
O senhor estava comentando, né, das competências, no caso dos conselhos, na conclusão do 392, e aí só caiu. Mas cheguei a abordar a parte final? Não, não. Então, para nós iniciarmos o debate, eu vou fazer a leitura dessa conclusão do parecer técnico 392, que é emitido pelo MEC, né, no tocante aos cursos superiores. Diz o parecer 392, de todo exposto conclui-se que temas relacionados ao exercício profissional são de competência dos conselhos profissionais, enquanto temas relacionados à formação acadêmica, regulação e supervisão da educação competem a esse Ministério da Educação. Julga-se, ademais, que, com base na legislação aplicável, o reconhecimento do curso constitui condição necessária para a emissão e validade do diploma, razão pela qual, consequentemente, também constitui requisito para a outorga do registro profissional pelo Conselho Profissional. Prestem atenção. Portanto, diz o MEC, o respectivo Conselho Profissional deverá, antes de proceder à inscrição e ao registro profissional, averiguar, primeiro, se o curso do aluno é reconhecido pelo MEC, por meio de publicação do ato de reconhecimento no Diário Oficial da União. O 2, se o pedido de reconhecimento do curso foi protocolado pela instituição de ensino superior rigorosamente dentro do prazo, sendo possível usar das prerrogativas do artigo 63 da Portaria Normativa do MEC número 40 de 2007. Doutores e doutora Léo, veja que em nenhum momento essa portaria fala em exame para o registro profissional. Fala um único termo qualificativo, ser portador do diploma. E nada mais, doutora Léo. Exatamente, né, doutor Carlos? É aquilo que a ANB vem há tempos, né, inclusive com ações perante o MEC, né? O diploma é quem forma o profissional. Inclusive, está lá no artigo 43 da Lei de Diretrizes Básicas Educacional do curso superior, e no artigo 48 está escrito o quê? Que o curso superior forma profissionais. Se o curso superior, na Lei de Diretrizes Básicas Educacional, forma profissionais, e cabe aos conselhos de classe, de acordo com a nota técnica 392, de 2013, cumprir o quê? A verificação da autorização, reconhecimento do curso, do diploma reconhecido, registrado e inscrever e fiscalizar. E a todos os conselhos. Aí nós temos o artigo 1º da 2605, que, consequentemente, veio um pouco antes da conclusão do 2013. O artigo 1º. Os diplomas têm que ser emitidos com o quê? Contendo sua profissão, gênero e grau obtido. Doutora Léo, doutora Leonice, só para aqui a doutora Daniela está falando na tela que ela está bloqueada. Eu, inclusive, estou verificando que alguém bloqueou ela aqui, no StreamYard. Agora, não foi nem aqui, no nosso estúdio, e não foi alguma coisa no curso aconteceu. Então, doutora Daniela, nós estamos tentando verificar se nós conseguimos ainda colocar a doutora no estúdio, né? Enquanto a doutora Leonice e o doutor Walter e o doutor Santiago prosseguem na análise desse parecer, nós vamos tentar por aqui para verificar se ainda é possível ingressar no estúdio, tá bem? Permaneça aí que nós vamos verificar. Doutora Léo, a palavra é sua. É isso daqui. Então, nós temos o artigo 5º da Constituição, que é a Constituição de 1988, que diz que, no artigo 5º, é um direitos e garantias individual ali, que é livre o exercício profissional. Agora, qual é a lei que estabelece? É a Lei de Diretrizes Educacional, é o MEC, não é de entidade de classe alguma. Porque se assim o fosse, é uma cláusula pétrea.
tá? Os demais conselhos, todos estariam seguindo a mesma regra, a mesma norma. No entanto, não é isso que acontece. Por quê? Porque quem determina a profissão é o diploma reconhecido, diploma expedido pela competência, que é o MEC. Não é nenhum conselho, entidade de classe, que expede o diploma a nenhum profissional. Eu passo a palavra ao doutor Santiago, doutor Walter. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo bem? Está falhando Estão me comigo, ouvindo bem todos? Corta um Deixa eu pouco, trocar o mas... microfone. Doutor Santiago, a palavra é sua, doutora. Doutor Walter, doutora Leonice, doutor Carlos, pegando uma parte da fala da doutora Leonice, no inciso, né, 8º, que diz que é livre o trabalho, o ofício, a profissão, aí diz, atendida às qualificações profissionais. Qual que é a nossa qualificação? O diploma que a faculdade nos otorgou. A partir do momento que nós estamos habilitados pelo MEC, não há conselho de classe nenhum que venha impedir o nosso direito do exercício legal. Porque se nós não estivéssemos habilitados, seria uma situação. Mas como nós estamos, inclusive, doutora Leonice, na lei de diretrizes e bases, no artigo 43, né, no inciso 2º, diz o seguinte: formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, apto para a inserção em setores profissionais. Hábitos. Não está dizendo que é inábito, são hábitos. Então, a partir do momento que nós estamos dentro da lei das diretrizes, agora, o que eu não consigo, doutora Leonice, doutor Carlos e doutor Walter, o que eu não consigo enxergar no nosso meio jurídico, do mundo nosso, porque que o judiciário, até o próprio MEC, às vezes fecham os olhos para as leis que estão aí a ser cumpridas. Então, são questões que conselho de classe vir falar, impedir profissional habilitado. Agora, a questão é até quando eles vão ficar com os olhos vendados para descobrir que o que nos habilita é o nosso diploma. Nada mais, nada menos. O diploma para nós tocarmos, né? Porque, inclusive, doutora Leonice, eu há muitos anos, quando as pessoas perguntam, o senhor é advogado? Sim, sou advogado. Ah, mas o senhor está inscrito na ordem? Para mim, ser advogado, eu não preciso estar inscrito na ordem. Para mim, eu estou habilitado pelo Estado, que é o MEC. Então, advogado nós somos. Eu nunca falei com ninguém que sou bacharel, não falo com ninguém. Ah, sou advogado? Sou advogado. Agora, se eles perguntar, o senhor está inscrito na ordem? Não, eu não tenho interesse de me inscrever. Doutor João Batista, doutor Santiago, esse Sim. é o ponto. Se nenhuma profissão pode ser patenteada para dizer que ela tem exclusividade sobre seu nome. Como é possível que alguém diga para se denominar advogado para estar inscrito na OAB? Isso é uma flagrante violação até o registro de marcas e patentes, Sim, além da própria Constituição. Inclusive, Tá? como eu já falei com os senhores, eu tenho minha esposa e minha filha que são inscritas na ordem. Nada contra, entendeu? Elas serem inscritas, é um direito delas, mas eu fiz a minha opção de não fazer, entendeu? De não fazer. Porque nós, na verdade, doutores, nós se tornamos cúmplices a partir do momento que nós temos conhecimento do crime. A partir daquele momento que você tomou conhecimento do crime e você não tomar providência, você é o quê? Cúmplice daquela situação. Como eu tomei essa decisão, eu falei, eu não faço mais eu fiz o exame de ordem, né? Fui para a segunda fase, mas o que mais me deixa indignado, doutor Carlos, doutora Leonice, é que
a mão de obra da aplicação da prova é terceirizada por uma instituição que está sob júdice, condenada, que é a FGV, né? Ela tem uma condenação. E outra coisa, aqueles profissionais que fazem a correção da prova subjetiva, a minha pergunta é, será que, como eu fiz prova para direito penal, a segunda fase, será que as pessoas, ou a pessoa que corrigiram as provas de direito penal, estão habilitados para corrigir? Será que todos são habilitados para fazer a correção daquela matéria? Ou tem conhecimento jurídico para aquela? É uma questão da gente ter essas dúvidas quanto às correções de provas. Mas esse foi o ponto que o deputado Hélio, do PSL, se não me falha a memória, que está sempre com o presidente, ingressou com um projeto de lei querendo que todo aquele que fizer a prova só poderá atuar naquela matéria. Naquela área do conhecimento, exatamente. Se é penal, é penal. Se é civil, tributário, é tributário. Quer dizer, isso, eles fatiaram, com isso ele quis fatiar o direito, quando o direito é uma coisa só. Né? Você estudou direito, é o conjunto, a totalidade, não as fatias. É que nem uma pizza, né? Você pegar uma pizza toda é o direito, e fatiar elas são os ramos do direito. Não tem nada, não tem lógica nisso, não é, doutora? Não tem. Inclusive, doutor... Só complementando aí, doutor Santiago, só um exemplo do que aconteceu lá atrás, 2009, 2010, com um colega nosso mesmo, aqui na seccional de São Paulo. Ele foi aprovado na primeira fase, ele fez a segunda fase, ficou por milésimos lá, entrou com o recurso e não davam a devolutiva do recurso da correção, e ele se dirigiu até a seccional de São Paulo. Quando ele chegou na seccional, ele foi surpreendido, porque quem estava corrigindo o recurso dele, não desmerecendo de hipótese alguma, mas era o office boy. Office boy. Era o office boy, estava corrigindo o recurso do nosso colega. Ele nunca mais fez este exame. Ele viveu isso na pele. Ele chegou, quem estava fazendo a correção do recurso dele era o office boy de lá da seccional. Então, doutora, é um absurdo. Doutora Leonice, doutora Léo, fazendo uma brincadeira assim com pequenos quesitos, essa é brincadeira, né? É uma sátira. Diz que Tiririca fez a prova também e diz que passou, mas diz que quem corrigiu a prova foi Lula. Então, não é possível algo assim. Doutor José Walter, a palavra é sua, doutor. Isso aí, o Lula corrigir a prova é complicado, tá? Mas pelo menos até nós, eu acredito que ele sabe contar. Até nós, eu acredito que ele sabe contar. Eu quero convidar os nossos colegas aqui do Estado do Espírito Santo, né? Que nos procura, o doutor Santiago, a doutora Daniela, eu mesmo, a doutora Leonice, para que possa ir junto aí, crescermos mais, ainda mais, né, aqui no Estado do Espírito Santo, né, e nacional. Bom, com relação a isso aí, eu acho muito interessante e pertinente falar o seguinte: primeiro que essa lei não deveria existir. Por quê? Porque é uma causa pétrea. Então você não muda através de uma lei. Essa lei 8.000, né? 8.000, não, é isso mesmo, né? 906. Então, essa lei ela não poderia, de forma alguma, ter sido aprovada. Porque no artigo 5º não poderia ter sido violado, né? Que diz que é livre o exercício profissional. Até o doutor comentou aí, né? É livre o exercício profissional. Então, como que você afeta diretamente a Constituição? Esses juízes aí, até mesmo os deputados da época, né, que não observaram isso, a Comissão de Constituição e Justiça, o que aconteceu com esse pessoal? Por que tanta omissão? Qual a ganância nisso? A lei não foi cumprida, a Constituição, e hoje, vemos hoje, né, ministros, juízes, né, rasgando a Constituição à luz do dia. É uma coisa assim, chega a ser tenebrosa até, porque isso foi o que nós apuramos, a ANB apurou essas fraudes aí com relação à assinatura, não passou na votação na casa,
Então, isso que nós conseguimos, mas e as demais coisas que passaram aí por debaixo dos panos? Isso afetou diretamente quem? Os bacharéis em direito. Mas todos são. Mas ninguém estuda para ser bacharel em direito. Ou para ser um bacharel em medicina. Não é porque a lei 12.605 foi aprovada e nos deu essa garantia também. Agora, se a lei 8.906 está em vigor e devemos cumprir, por que a lei 12.605 de 2012 também não devemos cumprir? Qual a lógica? Também fere mais um princípio constitucional, que diz que todos somos iguais perante a lei. E por que esse lado pesa para um e para o outro não? Então, é coisas que é interessante, até o que o senhor abordou aí com relação ao conselho de classe. Deve existir? Lógico que deve existir. Tem sindicatos que são sérios, outros não. Outros nem tantos, outros nem é para existir. Porque nós vemos aí que o próprio sindicato, muitas vezes, ele não visa o lado ali de quem está ao seu lado. É o que vemos mesmo da própria OAB, onde ela deveria lutar pelos direitos dos advogados, como vimos aí no caso do deputado federal Daniel Silveira, tantos outros aí que não tiveram o direito de ter acesso ao processo. Então, isso está pertinente aos nossos olhos, e muitos têm fechado os olhos. Por quê? Mas, doutor Walter, só para fazer um comentário à parte, eu quero só fazer uma saudação muito especial, ao doutor Antônio Xavier, meu irmão lá de Portugal, sempre presente conosco, a quem quero saudar com meu triplo fraterno abraço, meu irmão, que para nós aqui sempre uma grande honra a sua participação e, acima de tudo, a sua contribuição nesse debate importante para todos nós. Quando o Dr. Walter fala por que nós temos que respeitar uma e a outra não, eu lhe pergunto o seguinte: você diz que a lei 8.906 que tinha sido aprovada, ela não foi aprovada, doutor. Ela está em vigor ao arrepio do rito de votação e de aprovação. Isso é muito sério, doutor. E outra coisa, se querem nos submeter à obediência a uma lei que foi fraudada, isso não tem a menor dúvida. A assinatura de Itamar Franco, que todos nós sabemos, o rito de votação que não obedeceu os princípios regimentais e constitucionais, jamais poderia ter avançado em qualquer uma das duas casas legislativas sem que tivesse passado pelo plenário, que é onde estão os representantes do povo. E aqui eu quero fazer um destaque, desculpa, eu só quero fazer esse ponto, contraponto, não é contraponto, mas um aditivo ao seu comentário, que quando se fala no exercício da atividade profissional e se exige a obediência a uma lei que não foi votada no plenário da Câmara e nem do Senado, e ela nem poderia, se ela tivesse sido votada, ela nem poderia ter passado, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ela ofende e retira garantias e direitos fundamentais que sequer uma emenda à Constituição poderia revogar. Nenhuma emenda à Constituição poderia ser votada a fim de suprir essa parte do exercício da atividade profissional. Está lá no artigo 60, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Como é possível que uma lei dessa pode retirar esses direitos? Então, é só para fazer esse contraponto. Se de um lado se exige algo de uma lei que foi fraudada e querem que ele cumpra, como é que tem hoje magistrados, juízes, que sequer cumprem a Constituição Federal? Veja o caso do Daniel Silveira, né, que goza da sua imunidade parlamentar para promover os seus debates, no entanto, foi retirado de cenário e foi preso por crime de opinião. Então, é isso que eu queria fazer o contraponto. Nós não podemos, em primeiro lugar, descer às profundezas da ignorância, como muitos fazem. Fecham os olhos e tapam os olhos como se nada estivesse acontecendo no nosso país. Nós estamos mergulhados na maior crise histórica jurídica em nosso país. Doutora Dani, vai participar da próxima live, viu? Já está resolvido aqui. Se você estiver disposta, vai participar. Então é isso, doutor José Walter. Só para contribuir com o seu ponto de vista aí. Não, sim, eu concordo com o senhor nesse quesito, mas eu falo com relação ao seguinte: querendo ou não, é a lei que está em vigência, é a lei 8.906. Mesmo com todas as fraudes aí, mas ela está em vigência.
Então, infelizmente, somos obrigados agora a seguir e respeitar uma lei fraudada. E a Lei 12.605, que foi uma lei legítima até então, não se cumpre. Então, vemos aí uma certa discrepância. E qual a vantagem, no caso, com relação ao OAB? Várias vantagens, porque ela faz hoje do bacharel em Direito um escravo, que, infelizmente, a pessoa estuda ali 5 anos, faz provas, participa de audiências, né, fazer ali seu caderninho e tudo mais, e chega na hora em que ele vai trabalhar, não pode, porque tem uma lei fraudada que impossibilita. E isso tudo eu volto a falar, repetir, com a anuência dos ministros supremos, os deputados federais da época e até dos atuais, porque todos eles tiveram aí informações, receberam o dossiê da ANB. Exatamente, doutor Walter. Exatamente. Mas só para enfatizar um pouco mais sobre essa questão da Lei 12.605, no livro do nosso desembargador Vladimir de Souza Carvalho, na visão dele, inclusive isso consta no livro dele, Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Exame de Ordem, ele defende literalmente de que o artigo 43 e 48 da Lei 9394 de 96 promove a revogação tácita do inciso 4º do artigo 8º da Lei 8.906, em razão de que lei posterior que conflita no todo ou em parte com lei anterior sobre a mesma matéria, a lei anterior fica naquele ponto ou na sua totalidade revogada. Então, isso é entendimento de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E nesse particular, nós não podemos jamais, em hipótese nenhuma, aceitar como se nós fôssemos ignorantes jurídicos, uma imposição de uma lei que todos nós sabemos que tem o seu dispositivo do artigo 8º, inciso 4º, revogado também. Quer dizer, isso é um agravante, doutor Walter. Sim, com certeza. E é por isso que hoje, né, muitos doutores estão tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, de se informarem, porque muitas vezes nós pecamos pela falta de conhecimento. Então, isso a ANB está trazendo à luz aí de todos têm essa informação. Eu estava conversando com a doutora no dia 13, sábado passado, e estava falando sobre a ilicitude da ordem, estava mostrando as provas. Ela é totalmente contra o exame de ordem, mas ela não sabia dessa ilicitude. Ela chegou até e falou assim, mas pelo tempo que a OAB vem, pelo tempo que está essa lei, não vai ter como mudar. Eu falei, não, peraí, então vai ser um crime continuado, vai ficar no erro até quando? Né? Então, infelizmente, tem esse tipo de coisa. E, graças a Deus, a ANB está aí para mostrar o contrário. Porque nós temos que lutar pela justiça, e a justiça tem que ser feita. Esse é o ponto que nós temos que levantar sempre. O que o sistema nos impôs hoje é que nós tenhamos uma luta de classe dos inscritos com os não inscritos. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós não estamos brigando entre nós, operadores do direito. Nós não queremos esse conflito. Quem instalou esse conflito foi o sistema, foi a própria OAB, foi o próprio Conselho Federal de Contabilidade. Nós não queremos... Aqui nós somos todos irmãos de farda. Todos estudamos a mesma Constituição. Todos estudamos a mesma matéria tributária, penal, civil, processual, enfim. Nós não queremos aqui instaurar um conflito entre os inscritos e não inscritos, como muitos querem. E vou lhe dizer mais outro detalhe, doutor Walter, doutora Leonice e doutor Santiago. O que nós temos de colegas nossos que querem procurar agulha em palheiro para sustentar de que a lei realmente foi aprovada, obedecendo o rito formal, e que a OAB existe, que ela foi criada, e que o decreto 19.408 não foi revogado. Eles estão tentando achar uma retórica que não existe. Eles estão achando que essa estúpida, né, e perversa narrativa vai nos convencer. Aí tem aquela história do Arthur Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem nunca ter razão. Eles estão querendo promover isso. E há que se destacar que Schopenhauer foi o mais melancólico dos grandes filósofos da época dele, né? Nunca se deu bem com ele mesmo. Então queria vir com essa retórica de dizer uma série de bobagens, né? Que
como vencer um debate sem nunca ter razão. Mas esse é o ponto. Quem é fraco no debate se deixa convencer. Eu, por exemplo, não mudo de opinião enquanto não tiver opinião, se não tiver opinião para mudar. Mas eu só mudo de opinião se a minha opinião for suprida pela lógica do debate. Né? Não sei se o senhor vai recordar, até eu cheguei, terminou a live, eu comentei com o senhor, né, que teve um colega que eu estava conversando, ele é advogado escrito, e eu, conversando com ele, mostrei as provas, falei de tudo, e ele partiu para agressão pessoal. Infelizmente, muitos não têm os fatos, ou muitas vezes ignora esse fato e parte aí para agressão física, né, moral, né, de muitos aí. Mas, infelizmente, é isso aí. Uma hora ele vai ver a verdade. Dr. Walter, a pergunta que se faz, por quê? Por quê? Por que eles promovem esse tipo de coisa, doutora Léo? Porque eles não têm como comprovar a existência de nada. Sim, eu sei, não tem, mas o que isso? É uma forma deles se auto-enganarem, se sabotarem, de não aceitarem que essa entidade, ela não existe, essa lei não existe lei de exame, não existe provimento. Isso daí é pura questão de pegar o decreto, pegar a lei, pegar lá a 19.408, 11.91, a 12.605, a Constituição Federal, o que é cláusula PET, que é direitos e garantias fundamentais, fazer uma análise da Lei de Diretrizes Educacionais e pegar o histórico todinho desses 30 anos e mais desde 1991 e 94, pegar o Foro de São Paulo, que consegue chegar aonde nós estamos vivenciando isso. Isso daí não é apenas os profissionais, advogados e advogadas, sim. Quando nós tratamos da lei maior, porque está na Constituição Federal, a Constituição Federal, que assistiu a todos aqueles inscritos até 1996, que ela veio em 94 e teve lá até 1996, é a mesma Constituição, meus amigos. É a mesma, ela não mudou. A cláusula pétrea, ela está lá. Aquela cláusula pétrea que assistiu até os inscritos até 1996 é a mesma. O meu diploma, meus queridos, eu ia falar diploma, meus queridos, ele é expedido pelo mesmo órgão que expediu de todos aqueles inscritos até 1996, que inscreveu os inscritos até 1994, do juiz, dos promotores, delegado, promotores, desembargadores, de todos os juristas, porque a medicina não forma jurista, ela não forma advogado, a administração não forma jurista, e, no entanto, eles têm o seu direito da cláusula pétrea constitucional reconhecido no seu diploma. Eles pegam o seu diploma, ele vai lá na entidade de classe, porque ali é uma entidade de classe que não é uma organização. Ela não é uma organização criminosa. Ali é uma entidade de classe que recepciona o seu profissional, ele cumpre a nota técnica 392, ele escreve e ele vai fazer o papel do quê? De fiscalizar o profissional. Doutora Leonice, a doutora Maria da Glória, ela faz uma referência interessante que nós concordamos com ela. Ela diz, irei repetir, a lei que está em vigência é falsa, não pela assinatura falsificada do ex-presidente, mas, ao meu humilde entendimento, a própria Constituição Federal já nos dá o direito. Ela quis dizer aqui o direito ao exercício profissional. Exatamente. Está perfeito. Não está no artigo 133, não está no artigo 5º, não está no inciso 13, não está no artigo 205, não está na Lei de Diretrizes Educacionais. Não estou falando nem da 12.605 de 2012, porque não é a escrita que nos dá liberdade. Ela sai lá escrita advogado ou advogada, mas os anteriores não está escrito isso. A Constituição Federal
nos dá o direito da liberdade profissional, através do quê? Do nosso diploma que nós recebemos, reconhecido pela competência, pelo MEC. Se nós tivermos que ir para o exercício ilegal da profissão, que aprovaram a proposta lá querendo tornar crime, nós vamos porque nunca foi crime. Eles incutiram isso na cabeça dos acadêmicos, dentro dos cursinhos, dentro desse aparelhamento, que você exercer a tua profissão, que você tem o diploma, você está no exercício legal da profissão, porque você não tem uma inscrição que não é aquela do seu diploma, é aquela que aquela instituição vai te atribuir. É ela que está te fazendo profissional, então, quer dizer, Constituição não vale nada, Lei de Diretrizes Educacionais não vale nada, o diploma reconhecido pelo MEC não vale nada. Vamos todos rasgar os diplomas, vamos lá fazer um cursinho lá 5 horas, seja qual a profissão que for, foi aprovado, vamos todos advogar. Pelo amor de Deus. A nossa profissão é uma profissão, sim, constitucional. É uma, se não a única, constitucional. Porque até mesmo do contador, que eles começaram a aplicar essa aberração, eles deram as mãozinhas com essa entidade aí para mais um pouquinho nos cofres deles também, você entendeu? É outros que também têm que responder. Tem que responder. Porque o que eles estão cometendo é crime. Em lugar nenhum está dizendo que um estatuto de uma entidade intercorpore é lei. É lei. Essa semana mesmo, agora semana passada, no final da semana, houve um julgamento lá no... Ou foi ontem, hoje é segunda, né? Acho que foi na sexta-feira, no STJ, que ele afastou a prerrogativa de defesa do advogado que ele se envolve no crime junto com o cliente. Ele não tem que ser apreciado por prerrogativa de defesa da entidade, não. Ele cometeu um crime, eles têm que responder dentro do processo criminal. Eu não sei se os doutores se lembram, há anos atrás, o caso do contador que estava envolvido, que era o contador da empresa da Parmalat, que ele foi processado, tá? Criminalmente. Por quê? Porque ele cometeu crime. Dentro do seu exercício, sim, ele era um contador inscrito, porém, ele cometeu crime. E ele teve que responder, sim, aonde? Na esfera criminal. Quando você comete um crime dentro da profissão, se utilizando do seu título de profissional, você tem que afastar a tua profissão, porque você cometeu um crime e tem que responder lá no criminal. Isso, doutora, cabe aos... Deveria, sim, né? Porque aí o FHC, lá em 94, ele fez aquela gentileza de criar a imunidade parlamentar, que enquanto eles estiverem exercendo a tua função ali, na qual eles forem eleitos, eles não vão responder criminalmente. Deveria responder, sim, porque se ele se utilizou daquele poder, seja de profissional, ou seja de um cargo político, ali que ele está exercendo, porque político não é profissão. Doutora Léo, juiz da profissão, procurador da profissão, não é. Eles estão investidos de um cargo. Eles estão investidos daquele cargo. Doutora Leonice, aqui só para responder ao doutor Marco Antônio de Moura, ele diz, mas estamos impedidos de trabalhar pelo ativismo político. Também o ativismo político, mas mais do que o ativismo político, o ativismo judicial. Né? Porque aquilo que o político faz ao arrepio da lei, cabe ao judiciário corrigir. Né? E o judiciário não está corrigindo isso. E o que nos preocupa a todos, e os 3 poderes, como diz a nossa querida a primeira suplente Jo Guedes Lima, lá de Pernambuco, os 3 poderes são coniventes com esse crime, infelizmente. Eu não diria os 3 poderes, mas os 2 poderes sim. Né? O presidente da República foi provocado agora na condição de chefe de Estado. Estamos aguardando um pronunciamento da Secretaria-Geral da Presidência da República no tocante àquilo que foi entregue ao presidente com todas as provas, inclusive das fraudes, para que ele tome uma decisão como chefe de Estado e não como chefe de governo. Né? E isso, doutor Santiago e doutor Walter, nós sabemos que o presidente da República pode tomar para si
para corrigir essa grave distorção, porque os blefes que acontecem no Brasil, inclusive com pronunciamentos internacionais de que o Brasil já vive um semipresidencialismo, isso nem se deve responder, né? Isso é tão pífio, isso é tão mesquinho, né, que não vale a pena tocar nesse assunto, porque todo mundo sabe que isso não é verdade, né? Isso é uma retórica para incendiar o circo dentro de casa. Mas todos nós sabemos que o ativismo judicial, sim, este está presente nessa questão, quando principalmente foi julgado aquele RE 603.583, quando poderia o Supremo Tribunal Federal ter feito justiça e acabar com essa perversão. E, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu naquela fatídica noite, doutora Léo. Sim, nós sabemos o que foi que aconteceu nesse RE, e eu sempre venho colocando, né, que nós temos, assim, o topo da pirâmide está esse aparelhamento todo. Está lá, em cima, no topo da pirâmide, que é esse STF. O que tem lá dentro? Que nós já trouxemos aí, informamos desde o início. O famoso IAB. O IAB era um órgão governamental. O IAB traz lá a formação de advogados para a formação de juízes. Aí, o que ele faz? Ele começa a formar aqueles juízes, começa a formar os advogados, ciências jurídicas e sociais. Estes começam a assumir postos dentro do executivo, do legislativo, dentro do judiciário. Ali começa dentro dos fóruns, tribunais, aí vem uma Constituição de 88, elaborada dentro do IAB por advogados, socialistas, comunistas e políticos, né? Coloca uma fábula lá dentro que diz que a OAB ela pode indicar pelo seu 5º constitucional. Espera aí, ela vai indicar advogados pelo 5º constitucional? Nós temos advogados assumindo, assentados nas cadeiras do maior poder que nunca passou pelo crivo de concurso público para juiz, mas foi aprovado e está lá. Ele bate o saber jurídico. É uma vergonha. Basta estudarmos um pouquinho e analisar esse aparelhamento todo que se deu pelo Foro de São Paulo. Aí tem muitos que dizem assim, mas o presidente prometeu o quê, meus amigos queridos? Prometeu o quê? O presidente, em 2014, quando ele ia se lançar pela primeira vez candidato, ele estava na posição de deputado federal. Naquela casa, ele disse, somos contra o exame de ordem. Hoje ele tem um posto de presidente da República. Executivo não interfere e ele está cumprindo as 4 linhas da Constituição Socialista. Ele está cumprindo a regra. A Constituição não diz o seguinte, que os poderes são harmônicos entre si, que o Executivo não pode entrar no campo do Legislativo, do Judiciário, e assim por diante. Ele não está entrando, ele está cumprindo exatamente as 4 linhas da Constituição. Ele está fazendo o quê? Hoje, como presidente da República, ele não pode interferir no Legislativo, numa lei que está em vigência, que é fraude, nós sabemos sim, que ela está dentro desse aparelhamento todinho, nós sabemos, falsificação de assinatura, provimento, Lei 12.605, nota técnica 392. Por que a lei está em vigência e eu tenho que cumprir? Desobediência civil, meus amigos. Eu sou profissional, tenho meu diploma, está aqui, ó. Se eles não estão cumprindo a Constituição Federal, por que eu tenho que cumprir? Me responda. Até porque questão. Mas o presidente prometeu, ele não está cumprindo. Ô, amigo, peraí, você fugiu das aulas, das competências, o executivo está cumprindo exatamente o que ele tem que cumprir. Agora, a resposta, ela não vai vir do presidente da República. A resposta, ela vai vir a resposta do chefe de Estado. Exatamente. Doutora Léo, estamos chegando a 1 hora de live. Eu estou sentindo muito, muito mesmo pela ausência da doutora Daniela. Eu lamento muito, né? Ela estava aqui entre nós até um pouco antes de começar a live, mas ela estará conosco na próxima semana. E eu gostaria, e aqui já de plano, fazer um convite para todos os nossos internautas assistir na próxima quarta-feira, às 21 horas, né, doutora? Às 21 horas. Depois nós vamos compartilhar o link, né, da
da live. Da jornalista Regina aí, né, doutor Carlos? Faça surpresa aí, né? Faça surpresa que a ANB vai ter uma participação com quem às 21 horas, mas depois nós vamos compartilhar o link, né, para que os doutores e doutoras possam participar. Claro. Assistir. Com toda certeza. E vai ser uma grande estreia, mais uma vez, como todas as demais foram. Porque, na verdade, hoje até os... Né? A primeira, acho que foi dia 16, se não me falha a memória, hein? Porque aqui também, de vez em quando, falha. Se não me falha a memória, foi no dia 16 de fevereiro de 2020, a primeira que nós fizemos. Tá boa de memória, muito boa de memória, doutora. E de tal maneira, estamos chegando ao fim de mais uma live hoje. A conclusão que se chega que, de fato, os conselhos profissionais não podem limitar o exercício profissional de qualquer profissão que seja. Qualquer profissão que seja. Até porque nada que está pendurado na Constituição Federal pode derrubar a Constituição. Nada. A lei maior, né, doutor Carlos? Oi? É a lei maior. É a lei maior. Oi. Fala, doutor Walter. Até comentei com a doutora Dani, né, um pouco antes da gente entrar na live, mais cedo, a gente está sempre conversando, também o doutor Santiago, e até falei com ela, olha, a doutora Neise, quando nós tratamos sobre a lei 8.112, né, que trata de provimento, ela fala, mas quando fala provimento é para curso como é que é para cargos públicos. Então, você vai fazer o exame de ordem, como a doutora disse, que exame é? É o exame de sangue, de urina? O que é? Mas é verdade. Não tem lá explicando realmente que exame seria aquilo. E quando você vai se tratar de provimento, ali é órgão da administração pública. Prefeitos que utilizam. O prefeito, o governador, o presidente da república, são os seus secretários que fazem os provimentos para concurso. Ali você entra, você faz uma prova, você começa a trabalhar e você recebe por aquilo. Então, qual a lógica desse provimento da OAB? Sendo que você vai fazer uma prova, eles falam lá, e você ainda tem que pagar ainda para fazer a prova, né, que no caso do concurso, e ainda, uma vez sendo aprovado, você ainda tem que continuar pagando aquilo para trabalhar. Então, é público. Por que ela não paga um salário, então, para o advogado? Não, ô doutor Walter, aí temos colegas que dizem assim, não, mas não é um concurso público. Ué, que provimento é esse que é um efeito, por exemplo, erga omnes, se aplica uma prova, que provimento é esse? Que ela tem um provimento interno, como ela tem um estatuto dela que regra as suas prerrogativas da classe, de qualquer entidade de classe, até concordo. Agora, um estatuto que rege as prerrogativas da classe profissional é lei? Não, não é. O provimento que regra, por exemplo, a administração interna daquele conselho de classe, daquela entidade, é lei? Não, não é. Eu sinto muito. A juíza, naquele recurso, o mês passado, se eu não me engano, que ela colocou lá que ela não poderia se manifestar dentro de uma tutela, porque se tratava de um concurso público, aquele exame, aquele recurso daquele exame que ele estava requerendo para poder participar da segunda fase. Gente, nós chegamos no pior do pior, porque uma juíza dá um despacho dizendo aquilo, por aí nós analisamos, né, como é que está essa situação da magistratura toda envolvida. Um aparelhamento, né, doutora? Gente, é um absurdo. Nós somos profissionais, nós somos preparados para isso, nós temos que nos dar a mão e lutar pela justiça. Não é para manter a continuidade desse crime. Somos todos profissionais com diplomas reconhecidos e temos que fazer valer isso. E para com aquele negócio, porque é o político daqui, porque é o político de lá, porque é... Não, gente, é a justiça, está na lei. O que está na lei tem que ser cumprido, está na Constituição Federal. A lei que vale para um, vale para todos. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, vamos lá. Doutora Léo, o doutor Márcio Marcelino está falando das carteiras. Então, olha, tem muitos colegas falando, até mesmo na própria tarjeta, doutor Carlos, quem quiser se filiar à ANB, por favor, procure lá
no meu WhatsApp, que eu passo o procedimento, as informações a todos. Bom, as carteiras da ANB, já essa semana está chegando o equipamento, as carteiras também já entrou em produção, né? Nós temos aí o prazo de 15 dias para estar recebendo o primeiro lote das carteiras pré-impressa, e o nosso TI, infelizmente, ele está hospitalizado desde o dia 17, ele está aí com um probleminha de uma como é que é? Pancreatite. Pancreatite. Isso. Mas ele está já, ontem ele está hospitalizado tudo, mas a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele já está se recuperando bem, se Deus quiser, ele falou que logo, logo está aí, e aí nós já vamos tratar também da estrutura lá do site, né? Porque nós vamos ter um termo de responsabilidade civil e criminal, porque essa carteira, nesse momento, é uma carteira de identidade nacional associativa. Neste momento, não é uma carteira funcional, mas a ANB está trabalhando para isso, que em breve ela será uma carteira profissional. Funcional, sim, né? Porque nós sabemos a diferença de uma carteira funcional e de uma carteira não funcional. Aqui somos todos advogados e advogados, temos essa obrigação. Teremos esse termo lá, que será preenchido com firma reconhecida de cada doutor e doutora, que vai estar já configurado dentro do próprio site, ver esse termo com firma reconhecida, estará aí sim, ele estará linkado com o pedido de aquisição dessa carteira. Nós estamos trabalhando tudo isso aí com uma data de previsão de início desse processo, dia 10 de dezembro, tá? Porque nós temos ainda também um agendamento de treinamento com a empresa, tá? E aí sim nós iremos começar já com esse procedimento para começar a trabalhar a expedição da carteira e a remessa a cada um dos doutores e doutoras. Lembrando que tem que estar filiado à ANB com a sua filiação regular, com os documentos, ficha assinada, tudo certinho, porque ninguém se filia a associação nenhuma se não tiver as suas documentações todas ali certinhas, atualizada, diploma reconhecido, expedido pelo MEC. Aqueles que estão aí nas eminências, não recebeu o diploma ainda, tem lá, né, a sua declaração de colação de grau, tem como até pedir ao MEC para enviar o número do registro, mas não foi expedido pelo MEC ainda. Só que aí pode até se associar, mas não vai ter o número do seu diploma lá na carteira. Sim. Isso, né? Aí, doutor Santiago e doutor José Walter, falta a doutora Dani. Eu quero dizer mais uma vez que nós chegamos ao fim dessa live de hoje e vocês não fazem ideia... aí, doutor Carlos. Oi? Coloca a tarjetinha aí com o meu telefone. Quem quiser se filiar à ANB, por favor, me procurar no meu número do telefone, que eu passo ficha, procedimento, tudo direitinho. Eu quero... Tá aí aliás, quem é afiliado à ANB e quer participar da plataforma do Telegram, tá aí o número, entre em contato com a doutora Leonice, que ela fará a adição. Mas antes, verifique se recebeu por e-mail o deferimento da filiação. Porque, segundo a secretaria informou, que tem recebido muitos pedidos de filiação incompletas. Portanto, prestem muita atenção. É ficha de filiação, documento de identidade, comprovante de endereço, diploma, frente e verso. Porque no verso e a ficha está assinada, eu passo lá, na última linha. Não se esqueçam de assinar a ficha na última linha. E bem assim. E assinada. Porque, na verdade, esse diploma, como diz a própria Lei 9394 de 98, no seu artigo 48, é o atestado de qualificação profissional. Né? E nós vamos, na próxima live, nós vamos tratar dessa questão de diploma de um lado e certificado de outro. Né? A OAB entrega um certificado. 9394 de 96, né, doutor Carlos? 9394 de 96, exato. Só corrigir, você falou 98. Não, 96, exato. Obrigado pela correção, doutora.
Então, e nós temos que trazer a conhecimento das pessoas todas essas informações para que elas não entrem no estado de letargia, vamos dizer, né? Não é possível nós aceitarmos tudo passivamente, sem questionar, porque aqui não temos ignorantes jurídicos, todos são formados em direito, né, Dr. Walter, Dr. Santiago, doutora Leonice. Aqui ninguém é leigo, portanto, vamos exigir o respeito à lei e, sobretudo, à Constituição Federal. Então, para nós encerrarmos, nós já estamos agora, infelizmente, nós temos que partir para a parte final, informar que na próxima semana, além do nosso retorno, nessa quarta-feira teremos a participação de uma live muito importante a partir das 21 horas. A doutora Leonice poderá fazer o convite daqui um pouco para assistir a live. Doutor Santiago, para as suas considerações, e muito nos honrou a sua participação hoje aqui. Primeiramente, doutor Carlos, eu quero agradecer ao senhor, doutora Leonice, pelo convite, por estarmos participando dessa honrosa live. Ao doutor Walter, eu quero comunicá-lo que na quarta-feira estou aguardando o senhor e a doutora Daniele como combinado. E aos internautas, aos colegas que fazem parte da plataforma, que só tem uma situação: o pessoal do Legislativo, do Judiciário, do Congresso, eles não tiraram a venda ainda dos olhos sobre a Lei 8.906. Mas nós estamos com as nossas vendas desatadas e buscando os nossos direitos a todo custo, e vamos buscá-lo aonde for necessário. E colocando aquela frase que o nosso presidente, na sua campanha, disse: conhecereis a verdade vos libertará. Lá está em João, 8:32 está escrito: conheceis a verdade vos libertará. Nós já estamos conhecendo a verdade, estamos em busca da verdade, e eles ainda lá, Judiciário, Congresso, agora, com a venda ainda atada em seus olhos, mas nós não, nós estamos em busca dos nossos direitos e não vamos abaixar a nossa retaguarda. Aqui no Estado do Espírito Santo, já conversei com o doutor Carlos Schneider, doutora Leonice também, já, vocês aqui na cidade de Guarapari já tem um escritório que vai dar apoio a vocês, a ANB. Doutor Walter já está ciente também da situação, e coloco à minha disposição da ANB, doutor Carlos Schneider, doutora Leonice, doutor Walter. O meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. Não tem tempo ruim. Não tem Ótimo. tempo ruim. Tá? Então, maravilha. Muito gostei. Eu vou cobrar tanta hora extra pendurada. Muito obrigado, doutor Carlos, doutora Leonice e doutor Walter, por compartilhar convosco essa live. Que Deus os abençoe. Tenha uma noite de paz e uma noite de tranquilidade. Muito obrigado, doutor Santiago, por aceitar o nosso convite de participar da live hoje. E antes de passar a palavra ao doutor José Walter para suas considerações, eu gostaria de lembrar ao doutor Antônio Cláudio Veloso, que é o nosso presidente do Rio de Janeiro, ao doutor Carlos Matira, que está na live também, está nos ouvindo, está aí acima, como vocês podem ver no próprio vídeo, né? Ele é o nosso, ele é o nosso segundo suplente no estado do Rio de Janeiro, e a doutora Aldenora. No próximo sábado tem um evento importante no Rio de Janeiro, muito importante. Eu só gostaria de lembrar ao doutor Antônio Cláudio e à doutora Aldenora, eu não sei se o doutor Carlos Matira os acompanhará, para esse importante evento em um clube militar aí no Rio de Janeiro, representando a ANB, as tratativas já foram encaminhadas para o órgão competente. Vamos ver, temos aí novidades na proa, no front. Doutor José Walter Araújo, para as suas considerações, e já agradecendo muito pela sua
participação e por ter aceito o convite em participar dessa live. Eu sei que você estava na rua, né, quando iniciou a live, você veio correndo da rua para poder participar. Parabéns e muito obrigado. Eu estava saindo do trabalho e falei, não dá, porque eu saio 7h30, então até chegar em casa, às vezes eu chego aqui 8, 10, então vim na correria mesmo para poder chegar a tempo aí, graças a Deus, deu tempo de iniciar a live com todos vocês. Eu agradeço aí, doutor Carlos Schneider, doutor Leonício, doutor Santiago, doutora Dani, né, que estava nervosa, estava depressiva, doida para participar da live, infelizmente, né? Não podemos aí desfrutar da sua presença, mas na próxima aí ela estará presente. Eu agradeço e dizer a todos, né, que acompanham aí a ANB, não desistam, vamos lutar, não existe vitória sem luta, então vamos lutar e com certeza Deus, ele irá nos abençoar. O doutor Santiago aí lembrou uma frase, né, muito dita pelo presidente da República, que é bíblico, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje, muitos daqueles que não conheciam estão tendo a oportunidade de conhecer, né, todo esse mal que existe aí sobre os bacharéis em direitos, a escravidão que vem, a lei, a falsificação, entre outras coisas. A ANB está aí para poder trazer a luz daqueles que ainda não conseguem enxergar, que eles possam aí também fazer parte da ANB. Convido você do Estado do Espírito Santo, venha se filiar à ANB. Se quiser qualquer informação, nos procure, que vamos ter o maior prazer em atendê-los da melhor forma possível. E, doutor Santiago, até quarta-feira aí, se Deus quiser. Ok. Muito obrigado, doutor Walter. Eu quero só falar que o doutor Carlos Matira está confirmando a participação dele no evento do próximo sábado, como vocês podem ver aí na tela. Doutor Carlos Matira, muito obrigado. Você realmente, junto com o doutor Antônio Cláudio e com a doutora Aldenora, são os verdadeiros guerreiros também. Doutora Leonice de Oliveira Vieira, as suas considerações, e eu sei que será um show. Convite a todos, doutores e doutoras, família ANB, compartilhar. Eu vou disponibilizar depois que eu receber o link da live que ocorrerá na quarta-feira, às 21 horas, dia 20, hoje é 22, 23, 24, né? 24. Do 11 de 2021, com a jornalista Regina Vilela. A ANB estará junto com a jornalista Regina Vilela numa live, às 21 horas. Tá? Contamos com a participação, o compartilhamento, a divulgação de todos e a presença de todos. Só complementando uma questão aí, doutor... Como é que é, doutor? Como é que ele chama lá? Matira? Doutor Carlos Matira. Doutor Carlos Matira, esse doutor me deu um trabalhinho, gente do céu, com esse Telegram dele, porque era um número, aí não era aquele número, aí ele estava fora da ANB Telegram Nacional, aí eu coloco o número velho, aí não é o número... Nós vamos conversar, doutor Carlos Matira, mas já está tudo certo, viu? Ele já está aí. Lembrando que para participar da plataforma da ANB do Telegram Nacional, filiados. Tá? Aqueles que não são filiados, não adianta insistir que não vão participar, tá? Complementa a sua filiação, a sua ficha, tudo certinho lá, me chama pelo meu número no Telegram, eu confirmando com a ANB Nacional que a filiação está deferida certinha, eu adiciono lá dentro da plataforma sem problema nenhum, tá? Tá vindo muitos pedidos, né? Muitos pedidos de filiação da ANB, muitos também chamando a ANB para ver o que a ANB poderia estar fazendo em termos de recurso desse exame. Nada, porque a ANB está lutando pela liberdade profissional, porque esse exame nada mais é do que uma reserva de mercado, sem lei, sem nada. Então, a ANB não está trabalhando nesse sentido. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus. Obrigado, doutor Santiago, doutor Walter, doutor Carlos, mais uma vez, por estar presente aqui junto à família ANB. Doutora Leonice, mais uma vez. Só lembrando a doutora Léo aí, que ela fez um pedido ao doutor Santiago para ele não esquecer, tá? A areia vai mandar pelo SEDEX.
Não esqueça, eu quero areia preta, hein? A areia vai ser encaminhado pelo O SEDEX. doutor Carlos não ouviu. O doutor Carlos não Pois ouviu. é. Ele Depois tinha tem que passar caído. para ele. Pois é. Isso, ele tinha caído, ele não ouviu da areia preta. Verdade. Tá bem. Depois tem que passar para ele. Tá bem. Se você gostou da live, compartilhe, dê seu joinha, que é muito importante para todos nós sabermos, e o YouTube vai agradecer também pelo conteúdo. A todos, nossa gratidão. Que Deus os proteja, lhes renda luz e sabedoria, para que na próxima semana estejamos de volta para mais uma live e vamos discutir a questão do certificado e a questão do diploma. O certificado é entregue pela OAB, quem passa naquele maldito exame, e o diploma é entregue por um ente público, né, pelo Poder Executivo, como ato jurídico perfeito, e nós vamos discutir isso na próxima semana. Também, possivelmente, vamos convidar alguém do Rio de Janeiro para nos trazer as notícias importantes que acontecerão nesse sábado, nesse evento que vai acontecer. Talvez convidemos o presidente e, na sua ausência, se não puder, a doutora Aldenora, né, ao menos, ou então os dois, para participar e falar um pouco do que aconteceu, o que vai acontecer. Muito obrigado aos internautas que nos acompanharam em todo o Brasil e mundo, principalmente na Europa, o doutor Xavier lá de Portugal, né, entre outras tantas pessoas, da Alemanha tem gente que nos acompanha, na Itália tem o Fontinelli também que nos acompanha. Então queremos agradecer imensamente a toda essa turma que nos acompanha com fidelidade todas as segundas-feiras. Que Deus os abençoe, tenham uma excelente semana, gratidão por terem participado, com esse brilhantismo que vocês emprestam a esta live. E aos nossos internautas pela grande participação. Queremos também saudar, como está aí, para finalizar, a doutora Norma Marques, a nossa segunda suplente do estado de Minas Gerais. Nossa gratidão, muito obrigado, muito boa noite, e até semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta para mais uma edição da nossa live semanal. Boa noite.